E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero que você aí que vai fazer a sua revisão de escopo, vai fazer a sua revisão integrativa, a sua revisão sistemática, ou quem sabe até uma revisão bibliográfica ou narrativas aí para publicar em uma revista científica, faça isso antes de você começar a buscar os artigos e selecionar a literatura aí para compor sua revisão, tá? Faça isso antes de você determinar qual é o objetivo e qual é a pergunta da sua revisão. Vou contar já já o que você deve fazer. Bora lá! Gente, a orientação que eu vou dar aqui é justamente uma orientação do JBI. O que acontece? Quando a gente vai elaborar uma revisão sistemática de escopo, a gente precisa tomar o cuidado para a gente não elaborar uma revisão repetida, uma revisão que já existe, uma revisão que responda a uma pergunta que já foi respondida na literatura científica. Isso porque as revisões, elas vão reunir artigos científicos que foram publicados, né? Então, as chances de você pegar os mesmos artigos científicos que outra revisão pegou e analisou são imensas. E são artigos que estão disponíveis aí nas bases de dados que todos os pesquisadores podem ter acesso. E aí não vale a pena a gente gastar energia ou direcionar toda a nossa energia para uma revisão que já foi publicada na literatura e já foi respondida e realizar essa mesma revisão, principalmente quando é uma revisão mais atual, né? Pelo menos entre os 10 anos aí, no período de 10 anos, não vale a pena. A gente precisa ter o cuidado de seguir a singularidade, o ineditismo da nossa revisão e conseguir elaborar uma revisão que realmente traga contribuições para a literatura científica, porque aí aumentam-se as suas chances de você conseguir publicar essa revisão numa revista científica, tá, gente? Então, significa que você não vai conseguir publicar ou que não vai dar certo? Não, não é isso. Mas vai acabar limitando, né, algumas alternativas, algumas possibilidades para você publicar. Então, gente, antes de fazer a sua revisão integrativa, a sua revisão de escopo, a sua revisão sistemática, dê uma olhadinha nas bases de dados se já existem protocolos registrados ou versões finais de revisões já publicadas, disponibilizadas, que respondam a sua questão de revisão. E olha, esse é um exercício tão importante, mas tão importante, que é o seguinte: você pensou em fazer uma revisão, pensou na pergunta, sei lá, elaborou seu PCC, elaborou a sua PICO, tem um determinado. Primeira coisa que você faz é mapear, é verificar se já existem revisões ou protocolos registrados publicamente que respondam àquela mesma PICO, aquele mesmo PCC que você definiu na sua revisão. Você começa a fazer esse levantamento, dois cenários podem acontecer. Começou a fazer esse levantamento, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse levantamento. Você começou, você pode não encontrar nenhuma revisão e nenhum protocolo registrado. Opa, ponto positivo, né? Você pode seguir alegremente aí com a revisão que você definiu. O cenário 2 é que você encontrou revisões parecidas ou revisões ou protocolos iguais à sua proposta. Então, se é igual, você precisa analisar no que a sua revisão pode se diferenciar. Ou você pode incrementar um ponto de ineditismo, um ponto de relevância, um ponto de diferença que nessa outra revisão não foi considerado, não foi visto, não foi abordado, ou às vezes que foi abordado muito superficialmente. Então, gente, só ter uma pergunta igual a nossa já publicado não é critério para a gente excluir a possibilidade de fazer essa revisão, certo? Você pode sim olhar essa revisão com calma e ver se ela realmente está respondendo ao que você gostaria de fazer. Ver se ela está respondendo com profundidade, da forma que você desejava, ou se a sua tem uma proposta diferente. E isso é um ponto positivo, né, para a sua revisão. Não pense o contrário, porque na introdução, né, é aconselhado até mesmo a gente colocar o que a literatura, o que as produções científicas têm abordado naquela temática, e é sim coerente você citar outras revisões sistemáticas de escopo que também investigaram aquele mesmo cenário que você está propondo e sinalizar o que essas revisões não olharam. Então, você colocaria, por exemplo, os autores tal identificaram isso e aquilo, contudo, observou-se que ainda é necessário maior análise nessa perspectiva. Com isso, definiu-se como objetivo dessa revisão, Então, esse é o intuito, tá? E isso demonstra que você está atualizado, né? Que você fez o seu
trabalho, digamos assim, de analisar na literatura científica se já existem estudos publicados ou não e qual é o status desses estudos, qual é o estado desse conhecimento, o que essas revisões têm investigado. Então, gente, de novo, reforçando, tá? Se não houver revisão, ok. Se houver, pega essas revisões, separa elas, olha direitinho onde elas estão abordando, né? O que elas estão abordando, o que a sua revisão vai abordar melhor ou o que a sua revisão vai abordar de diferente para você conseguir colocar ali. Você pode até mesmo citar essas revisões já publicadas, tá? Então, olha, aqui nesse vídeo eu quero ensinar vocês como é que vocês podem fazer para buscar mapear esses protocolos ou revisões na literatura científica. Então, gente, para começar, vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, né? E aí eu coloquei um exemplo de uma revisão de escopo que eu quero realizar. Eu quero mapear as potencialidades do trabalho em equipe para um enfermeiro no ambiente hospitalar. Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu já tentei elaborar um objetivo que desse os elementos PCC. No meu caso, o enfermeiro seria a população, o ambiente hospitalar seria o contexto e trabalho em equipe ou potencialidades para o trabalho em equipe seria o conceito que eu estou buscando, tá? Eu estou mostrando esse exemplo para vocês justamente para a gente construir aqui juntos uma estratégia de busca mais simplificada, mais direta, que a gente pode aplicar nas bases de dados que eu vou mostrar para vocês. E essas bases de dados são sugeridas pelo próprio JBI para a gente fazer essa análise, essa busca na literatura por protocolos e revisões antes de iniciar a nossa própria revisão. Então, olha só, eu preciso escolher um descritor apenas, gente, para essa busca, um descritor apenas que seja direcionado, certeiro, bem objetivo. E aqui a gente não precisa estar indo atrás de tanto rigor, de uma estratégia de busca muito bem formulada, com diversos sinônimos, termos relacionados, não é necessário, tá? Aqui nessa busca a gente pode fazer algo mais simples e mais diretivo, utilizando, é claro, de preferência, descritores que estão indexados no MESH para as bases de dados internacionais e descritores que estão indexados no DEX para as bases de dados latino-americanas ou nacionais, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar esses três elementos aqui, certo, gente? Eu já fiz alguns vídeos anteriores explicando como é que você seleciona os seus descritores, como é que você busca pelo MESH, né, que é o Medical Subject Heading, onde são indexados os descritores em inglês, que a gente busca na PubMed. Então, eu vou deixar esses vídeos todos linkados aqui em cima e também na descrição desse vídeo, tá? Para você olhar com mais calma. Olha, o que eu gosto de fazer, tá? Para ser mais certeiro. Eu primeiro vou no DEX e coloco aqui, ó, enfermeiro. No meu caso, eu já sei que eu vou utilizar o descritor principal, enfermagem, certo? Então, ó, a gente tem enfermagem, é esse daqui que eu vou pegar, vou separar aqui. E aqui eu já tenho o descritor em inglês, então eu vou pegar esse descritor em inglês aqui, vou lá no MESH, olha esse site aqui, e vou colar nursing aqui só para verificar se nurse é um descritor MESH indexado ou não. Ele me traz uma lista de 99 resultados, ó, e quando eu vou para o primeiro, é o descritor MESH que eu estou buscando, que é nurse. Ao clicar em cima, ele vai me dar aqui o descritor principal e o conceito desse descritor. Eu vou copiar esse descritor aqui em inglês, olha só, e vou colar aqui em cima. Pronto, estou alinhada aí com as minhas estratégias de busca de diferentes idiomas. Outra questão é ambiente hospitalar. Então, eu vou querer colocar aqui END, operador booleano END, tá? Sempre entre cada letra do seu acrônimo, você vai colocar END. P, END, C, END, C. P, END, I, END, C, END, O, tá? Sempre assim. Então, ambiente hospitalar, eu sei que existe o descritor DEX hospital e eu sei que o MESH é hospital, certo? Então, fica basicamente da mesma forma. E trabalho em equipe, gente, eu não tenho certeza se eu tenho um descritor trabalho em equipe. Não tenho descritor trabalho em equipe e provavelmente eu não vou ter teamwork também, que é trabalho em equipe em inglês. Não, ele me deu, na verdade, esse outro descritor aqui principal e ao ver o conceito, eu vejo que não é adequado para o que eu quero. Ó, ele pede, se eu quiser enfatizar teamwork e fatores humanos, use
engenharia humana. Não, não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a palavra-chave mesmo, teamwork. Tá? Eu não vou utilizar outro descritor, porque o que eu quero saber aqui neste momento, gente, muito especificamente, é sobre trabalho em equipe. Eu não quero nada amplo, nada relacionado a outras coisas. É de fato trabalho em equipe. Tenho que falar trabalho em equipe no artigo, porque senão não vai rolar pra mim, tá? Então, esse é o meu foco, esse é o artigo que eu quero achar. Eu quero achar alguns que falam em trabalho em equipe, porque muitas vezes a gente usa, por exemplo, sei lá, engenharia humana, e aí vai vir estudos que tratam de tantas coisas diferentes para além do trabalho em equipe. E o meu foco aqui é trabalho em equipe. Então, no inglês eu coloquei teamwork e em português eu vou colocar trabalho em equipe entre aspas, tá? Se você não sabe o motivo de eu estar usando as aspas, eu vou deixar um outro vídeo aqui, principais erros que as pessoas cometem ao realizar a busca de artigo nas bases de dados. Gente, trabalho em equipe. As bases de dados, elas utilizam, é como se fosse uma linguagem de programação, certo? Então, se você não coloca um termo composto, ou seja, um descritor que é composto por mais de uma palavra, né? Então, olha, hospital é só uma palavra. Trabalho em equipe são 3, trabalho em equipe. Se eu não colocar as aspas, a base de dados vai entender, ó, que nesse espaço aqui tem um end aqui no meio. Aí, gente, vai dar um zererê, vai dar uma bagunça aí, sabe? Não vai dar certo a busca. Então, bota as aspas para a base de dados fechar o termo e entender que você quer aquela palavra completa. Você não quer trabalho em equipe, não quer artigos que falam de trabalho de uma forma geral, que tenham de uma forma geral, tenham equipe. Você quer o termo fechado, trabalho em equipe. São artigos que falam em trabalho em equipe. Então, beleza. Construir uma estratégia de busca bem, assim, comum, bem de boa para você buscar e aplicar nas diferentes bases de dados. Vamos agora para a lista de bases de dados. Então, a primeira delas, gente, é claro que é a Prospero ou Próspero, que é a principal base de registro de revisões sistemáticas que a gente tem, tá? Super relevante, muito bem conhecida e com certeza a gente iria buscar por registro de revisões aqui nessa plataforma. Aqui a gente tem registro de revisões sistemáticas ou revisões integrativas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no botão Search, no canto superior direito, e aqui eu vou simplesmente, ó, colar aquela estratégia de busca que eu elaborei e vou em Go. Olha só, eles devolveram para mim 46 resultados, certo? E aqui eu tenho a listagem de possíveis revisões que podem estar relacionadas ao que eu estou propondo, né? Podem ser iguais, parecidos ao que eu estou propondo ou não. O que você deve fazer agora é ir lendo os títulos de cada revisão aqui e para você ir verificando aqueles que se encaixam com o que você gostaria. Então, sei lá, eu vi uma revisão aqui, ó, eita, essa daqui parece parecida, você clica nela. Ele vai abrir uma nova página contendo o protocolo, a revisão por inteiro, certo? E olha o que você vai analisar, justamente a pergunta de revisão, para ver se é parecida com a sua ou se não é parecida. Aí, gente, olha, vale super a pena também para você olhar as bases de dados que foram propostas aqui nessa revisão, qual é a estratégia de busca que a pessoa vai utilizar para buscar os estudos, ou a pico dela, aqui tem todas as informações da revisão direitinho. Então, o intuito é, olha essas 46, vê os títulos e verifica aí se tem algo parecido com a sua proposta ou não. Se tiver, deixa separado, que aí você reúne, primeiro faz a busca, reúne tudo e depois você olha tudo com calma. O próximo, gente, é justamente a OpScience Framework, né, a OSF. Aqui a gente vai ter registros de revisões integrativas, de escopo principalmente, talvez tenha de sistemática, né? Normalmente a galera gosta de usar a Próspero para registrar as revisões sistemáticas. Aqui você vai colar a estratégia de busca, certo? E aí, aqui na SF, gente, a gente pode colocar um end e review para ajudar a achar revisões, certo? Vou buscar aqui e aí você pode olhar por registrations ou projects, tá? Pode estar em uma dessas duas alternativas. Aí você vai verificando. Se ficar mais fácil, dá uma olhadinha nos filtros possíveis aqui do lado esquerdo, certo? Principalmente em Resource Type. Olha só, se você quiser ir para o Resource, você pode vir em Report,
por exemplo, tá? Para você dar uma olhadinha, ó, revisão de literatura, aqui também é uma revisão de literatura, ó, um protocolo de revisão de literatura. Você pode vir também, além de resource, então, ó, eu coloquei esse daqui, dá um xizinho, e depois você pode ver aqui em Type of Resource, tipo de recurso, Journal Article, também dá certo, tá? Dá uma olhadinha nisso e dá uma olhadinha em projetos aqui também que estão registrados, são cadastrados, tá? Para você. O outro site que vocês podem verificar, principalmente se você vai conduzir uma revisão sistemática, gente, especificamente, é a Biblioteca Cochrane, é claro. Então, aqui no canto superior direito, a gente vai vir na busca avançada. E aí, olha só, para ele aqui sempre fica salva a última busca que eu realizei. Aí, olha só, você vai colocar a sua estratégia de busca, mas aqui você vai colocar em partes, tá? Na primeira, bota o primeiro descritor. Na segunda, bota o segundo, e na terceira linha, ó, bota o terceiro. Apertando no mais aqui, você vai acrescentando outros embaixo, tá? Exclui os end, não precisa colocar end, porque já tem end aqui, certo? Então, a gente vai em Run Search, é correr a busca. E aí, olha só, a aba que a gente precisa verificar é justamente essa aqui, ó, Cochrane Reviews, ou a segunda, protocolos Cochrane. No meu caso, não tem nenhum protocolo Cochrane aqui registrado e tem uma Cochrane Review que eu faria a verificação. Esse trials aqui, gente, vocês não precisam se preocupar, eles são ensaios clínicos, certo? Uma das coisas que as pessoas ficam muito preocupadas é: eita, Camila, tem um trial aqui exatamente do que eu quero. Então, isso é um trial, isso é um ensaio clínico. Esse ensaio clínico vai entrar possivelmente na sua amostra da sua revisão, certo? Não é neste momento que a gente vai olhar para esses trials. A gente precisa olhar para revisões publicadas ou protocolos registrados. E aqui você pode verificar pela Cochrane. O próximo site que eu quero que vocês verifiquem, é claro, que é na PubMed, gente. Verificar revisões já publicadas, sendo integrativa, sistemática, de escopo, outros tipos de revisões também podem aparecer aqui, tá? Então, para essa busca, a gente vai colocar a estratégia de busca completinha aqui mesmo nessa página inicial, sem problema nenhum, e vamos em buscar. Eles encontraram 2.150 resultados, calma que você não vai precisar olhar tudo. Aqui do lado esquerdo, olha, vamos buscar pelos filtros Systematic Review, e temos 57, e vamos buscar pelo filtro também, ó, Review, aqui, ó, gente, Review. Então, marca aí o quadradinho também. 188 resultados. Gente, o ideal é sim dar uma olhadinha nesse 188, tá? Então, assim, é você olhando o título, tá? A gente consegue identificar pelo título quando algo está tratando do nosso tema ou se não está. Beleza? Dá uma olhadinha aí em tudo. Aqui vai ter revisão sistemática, meta-análise, vai ter revisão de escopo, vai ter revisão sistemática qualitativa, revisão bibliográfica, narrativa, todo tipo de revisão para você checar. Também podem ter protocolos. E aí vocês poderiam estar me perguntando: tá bom, Camila, a gente só usou a busca em inglês, a gente vai buscar em português também no cenário brasileiro? Gente, o JB não coloca isso, mas eu sempre oriento, eu sempre faço essa busca também na Biblioteca Virtual de Saúde, justamente porque a gente está no cenário brasileiro, a gente fala um idioma que é bem, assim, específico da nossa região, né, que é o português, então vale sim a pena fazer uma busca no nosso cenário para ver se já tem alguma revisão publicada naquele nosso tema, tá? Então, eu gosto de fazer essa busca na Biblioteca Virtual em Saúde por ela ser mais ampla, né? Por ela incluir mais revistas, incluir mais bases de dados aqui dentro. Então, é justamente aqui que a gente vai colar a estratégia de busca em português. Então, olha, coloca aqui a estratégia de busca em português e vamos em buscar. Olha só, vieram 271 artigos, tá? Aqui, gente, eu não vou me preocupar com base de dados. Então, a Biblioteca Virtual, ela tem mais de 40 bases de dados indexadas dentro dela. Se a gente fosse fazer uma busca mais rígida, mais rigorosa, a gente teria que escolher a base de dados correta que a gente quer buscar, mas esse não é o momento. Esse é o momento que a gente está mapeando. É algo muito informal que não vai entrar de fato na sua revisão de escopo, na sua metodologia por escrito, tá? Isso pode ser uma dúvida que você tem. Camila, eu vou ter que escrever esses descritores que eu escolhi, a quantidade de estudos encontrados em cada base? Não, isso não é essa etapa, tá? O que a gente está fazendo aqui é vendo se já existem revisões ou protocolos já que respondem a sua pergunta, tá? É outra coisa que a gente está realizando aqui. Então, não precisa ver a base de dados, que eu quero ver tudo mesmo. E aqui a gente pode, é claro, filtrar por tipo de estudo. E a gente vai escolher, olha só, revisão sistemática só tem 9. E o que mais? Pronto, só tem revisão sistemática. Às vezes tem uma outra alternativa de revisão também, gente. Aqui no meu caso só tá aparecendo revisão sistemática. Eu vou em filtrar. E olha, eu vou poder olhar as 9 publicações, as 9 revisões que tem aqui
Em todas as bases de dados eu tô olhando as 9, o que é ótimo, porque o intuito é realmente buscar no maior número possível de bases se existe uma proposta parecida com a minha ou igual à minha. Então, gente, de novo, reforçando, essa etapa não é da metodologia, não é uma etapa metodológica para a seleção da sua amostra, tá? É para ver se já existe algo publicado. Eu tô reforçando muito isso porque é uma dúvida muito comum entre os meus mentorandos, né? Eles querem anotar, eles querem organizar uma planilha. Olha, não precisa de tudo isso, é algo super simples que você tá fazendo, apenas para você seguir com a sua revisão com um alívio maior, você não se vê lá na frente, gente. Nossa, já aconteceu com uma mentoranda que ela veio em busca da minha ajuda depois de ter escrito todo o protocolo de revisão de escopo dela, e aí quando eu fui fazer a busca na literatura eu vi que já tinha outras 3 revisões publicadas respondendo o questionamento dela, assim, de formas diferentes, e uma delas era exatamente o que ela estava querendo fazer. Então, quando ela viu aquilo, ela ficou muito chateada e ela teve que mudar a pergunta junto com a orientadora, porque ela estava fazendo isso para o doutorado dela. Então, era algo importante, era algo relevante, que não poderia acontecer algo desse tipo, certo? Então, cuidado, gente, e façam isso. Façam isso só para vocês se assegurarem melhor, né? E vocês fazerem as coisas mais aliviadas. E também registrem o protocolo de vocês publicamente. É gratuito e rapidamente você consegue fazer. Então, gente, se esse vídeo te ajudou, já dá o gostei aqui embaixo, aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!